tarde. Ora, perdoem-me os ilustres convidados aqui da mesa e perdoem-me também os meus queridos alunos e formadores, mas hoje eu vou abdicar daqueles discursos formais e hoje vou-vos contar uma história. Mas vou-vos contar uma história. Uma história que fala sobre uma casa que foi construída em Amarante, terra de Amadeu e Pascoais, banhada pelo rio Tâmega, mirada pela Serra do Marão, abençoada por São Gonçalo e São Pedro. Esta casa teve o início da sua construção há 7 anos. 5 trolhas deitaram mãos à obra. Acreditaram no sonho de construir uma casa em que cada metro quadrado era elevado com um sentimento de acreditar, de fé, que iria ser uma casa sustentável e com boas infraestruturas. Uma casa onde depois de se entrar, dificilmente se sai. Esta casa dança, canta e dá música. Fala português, inglês, espanhol e italiano. Tem saúde e fala direito por cidadania torta. Tem likes. Tem arte com trabalhos manuais. Faz a curiosidade da matemática, da história, da fotografia e da psicologia. Esta casa fala da Odisseia da vida. Esta casa fala de Amarante ao longo dos seus tempos. Cada tijolo que constitui cada parede não é um simples tijolo lascado pela sua idade. É um bloco cimentado com muita ternura, estima e dedicação. As portas e janelas desta casa, com a sua maneira de estar, com um espírito de voluntariado, permitem entrar novos conhecimentos, novos saberes e troca de experiências. Esta casa, sob condomínio municipal e com uma faxina de 5 elementos dedicados, tentam ter a casa arrumada, fazendo tudo ao seu alcance para proporcionar um bom ambiente. Também contam com a disponibilidade e boa vontade de uma vizinha, que durante estes anos permitiu que esta casa ocupasse os seus terrenos, sem nunca ter por isto de pagar qualquer renda. Esta casa, pintada por dentro com muito carinho, amizade, compreensão, e revestida por fora com muito, muito, muito amor, faz desta casa um lugar de afetos. Preparei, digo com toda a sinceridade, ontem durante a tarde, enquanto estava sentado na sede de freguesia da Madalena, enquanto o ato eleitoral ia decorrendo, e tudo, felizmente, e graças a Deus, estava a decorrer na maior normalidade e com maior civismo, e de outra forma não podia ser esta, de outra de esperar, fui rascunhando algumas palavras. E é isso que eu tenho aqui para vos transmitir hoje. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssima Sra. Vereadora da Educação e da Ação Social, Sr. Chefe de Educação, da Divisão de Educação, Juventude e Desporto, Excelentíssimo Sr. Diretor da Universidade Sénior, Excelentíssimos professores e alunos, minhas senhoras e meus senhores, é com enorme prazer que me dirijo a todos aqui presentes, dando-lhes as boas-vindas nesta pequena cerimónia que marca o início de mais um ano letivo da Universidade Sénior de Amarante. Ao Sr. Presidente da Câmara, à Sra. Vereadora e ao Sr. Chefe de Divisão, quero dizer-lhes que é sempre com muito prazer que os recebo nesta casa. Ao Sr. Diretor da Universidade Sénior, aos alunos e professores que ao longo deste ano letivo vão frequentar este espaço, quero dizer que podem contar com o apoio total da Junta de Freguesia, tal como aconteceu nos anos anteriores, pois este é um espaço público que está ao serviço não só da democracia, através da atividade política que aqui se vai desenvolvendo, mas também ao serviço da cultura, das pessoas e de tudo aquilo que as possa enriquecer. Caras e caros amigos, ao tentar rascunhar umas breves palavras para vos dirigir e atendendo à plateia que está à minha frente, não pude deixar de refletir sobre o facto da sociedade estar a assistir a um aumento exponencial da proporção das pessoas que formam a designada terceira idade. Este facto leva a que as preocupações com a qualidade de vida tenha de continuar a ser, cada vez mais, alvo da maior atenção. Em que a qualidade de vida não significa apenas ter saúde física e mental,
boa alimentação, acesso aos bens de consumo e habitação de qualidade. Implica também ter acesso aos bens culturais, às condições de mobilidade, à boa integração familiar e social, com participação ativa nas decisões familiares e nas decisões públicas. A experiência adquirida ao longo da minha vida tem-me feito sentir cada vez mais que o acréscimo do saber, o convívio e o interesse pelo mundo que nos rodeia contribuem para o aumento da qualidade de vida, da saúde e da felicidade em todas as etapas da nossa vida. É aqui que o papel das universidades séniores sobressai e não pode, de forma alguma, ser desconsiderado, pois elas podem desempenhar um papel importante e fundamental na complexa adaptação a uma nova etapa da vida. Sobre este tema, deixem-me referir um artigo publicado pelo jornal O Público, em 10 de novembro de 1914, intitulado Universidades Séniores têm impacto positivo na sociedade, na saúde dos seus estudantes. Este artigo, da autoria de Samuel Silva, referia um estudo realizado por um investigador português, Ricardo Pocinho, professor do Politécnico de Coimbra e em diversas universidades séniores, e realizado no âmbito da sua tese de doutoramento apresentada na Universidade de Valência. Conclui-se neste estudo que os estudantes das universidades séniores, que na altura se estimavam em cerca de 50 mil, apresentavam índices altos de satisfação com a vida e baixos sentimentos de solidão, além de não apresentarem sintomas de depressão nem ansiedade. Ricardo Pocinho refere que o segredo das universidades séniores é o facto de formarem famílias escolares, onde as pessoas se ajudam mutuamente, onde o conhecimento é baixado ao nível da prática e onde não há nenhum momento de obrigatoriedade de estudo. Ou seja, podemos viver mais saudavelmente, partilhando saberes, na certeza de que todos aprendem e ensinam muito. E assim nos possamos tornar mais autoconfiantes, mais vivos e mais felizes. Desta forma, é importante fazer da nossa vida uma aprendizagem constante ao longo dos tempos. E mesmo assim, tenhamos sempre a certeza e a consciência de que, atendendo à velocidade com que aumenta o conhecimento, nunca sairemos de uma profunda ignorância. Basta recordar o ditado famoso da sabedoria popular: vive-se aprendendo e morre-se sem nada saber. Para terminar, deixem-me dar uma palavra de especial apreço aos professores, pela sua disponibilidade para oferecerem o seu tempo e o seu saber. Não podemos esquecer que, quando falamos da qualidade das universidades séniores, o nosso olhar direciona-se instintivamente para os seus professores, pois são estes voluntários que contribuem, em larga medida, para o bom funcionamento destas organizações. E, a propósito, não esqueçamos que hoje é o Dia Internacional do Professor. Como sabem, a missão de professor é algo que me é muito caro. É uma missão que eu abracei há 30 anos e que nunca pensei nem penso abandonar. Ainda sobre esta missão, aproveito para recordar que tivemos no nosso meio amarantino um professor, um pedagogo de referência, e que é patrono de um dos nossos centros escolares, Elídio Sardoeira. Será evocado o centenário do seu nascimento no próximo dia 12 de novembro. Diz ele, a determinado passo, num dos seus últimos textos que escreveu: estudei, licenciei-me, corri os riscos de haver sido professor durante quase meio século. Se pudesse recomeçar a minha vida, professor me queria, nessa aventura entre afetiva e criativa, que é aprender ensinando. Termino novamente dizendo-vos a todos, sejam bem-vindos. E como referia Alexandre Calèche, um cientista brasileiro, é preciso chegar ativo à terceira idade, não lamentar o envelhecimento, mas encará-lo como celebração da sabedoria. Bem-vindos, muito obrigado.
Ora, muito boa tarde a todos. Permitam-me o cumprimento à mesa. Começo aqui pelo meu amigo, o Nuno, e dar-lhes parabéns pela intervenção que eu já mais à frente irei pronunciar relativamente a ela. E, na sua pessoa, também cumprimentar toda a sua direção. O professor Pinheiro, aqui na qualidade também de presidente do agrupamento de freguesias aqui da cidade, a senhora vereadora Lucinda e o senhor professor Carlos Gomes. Um cumprimento especial, obviamente, a todas estas senhoras aqui presentes e aos cavalheiros, e um cumprimento também para os seus professores voluntários, que nada melhor que hoje para celebrar o Dia do Professor, que estarmos aqui numa casa em que os professores aqui são voluntários e, portanto, bem-ajam por isso. Cumprimentar também a comunicação social aqui presente. Começando pela intervenção aqui que esta história muito bem escrita pelo diretor desta escola, que hoje estamos aqui a dar início a este início de ano escolar, e eu registro com particular agrado o facto de toda a sua história estar assente numa coisa que é o ser humano, da pessoa, nos alicerces que o tijolo são as pessoas, a beleza e a pintura e a alegria das pessoas, e toda a história assenta na pessoa. E, portanto, bem-haja por contar esta história que já leva 7 anos, em que assenta, eu costumo dizer, que não são as paredes que contam histórias, são as pessoas que as contam. E não são as paredes que nos deixam memória, são as pessoas, a história das pessoas. E você já tem uma história para contar de 7 anos, e que o professor aqui quis alicerçar numa história bem contada, que é tijolo a tijolo, que foram construindo um grupo de 5 pessoas, que deu início a uma temporada, e que já leva 7 temporadas, irá seguir seguramente muitos e muitos anos, que assim o esperamos todos. E é isto que interessa, e que depois o professor vem e conta um pouco o que é a questão do saber, e onde é que está a juventude, que está na vontade de aprender cada vez mais. E esta busca da aprendizagem que leva a que haja juventude. E por isso, o professor universitário que estava a fazer a sua tese de doutoramento vem a descobrir algo que se calhar já todos sabíamos empiricamente, que isso era verdade. Que quem busca o conhecimento, quem tem vontade de conhecer, quem decide se socializar, acaba por ser muito mais jovem. E por isso hoje estamos aqui perante uma plateia de juventude, porque é uma plateia que busca o conhecimento, que busca a sabedoria, que busca a felicidade. E a felicidade é o convívio entre as pessoas. Nós isolados, aliás, um dos dramas que hoje temos, e eu tenho, conjuntamente com o Sr. Vereador e com o Sr. Presidente da Junta, temos falado às vezes, de vez em quando vamos falando destas questões sociais, e um dos grandes dramas que hoje em dia temos é a solidão. As pessoas, quando os filhos imigram por força das circunstâncias e das vicissitudes da vida, e que os pais ficam isolados, e depois um deles decide partir, e depois fica ali uma solidão tremenda. E esta é a nossa preocupação, a nossa preocupação em termos sociais, tentar encontrar uma alternativa. Vocês fazem uma coisa que é fantástica, é que durante um ano todo convivem, aprendem, como dizia o Dr. Nuno, dançam, riem, contam histórias, aprendem diversas línguas como o francês, o italiano, o inglês, enfim, buscam sempre, no fundo, ter a felicidade. E, portanto, bem-ajam por isso, por não se isolarem, não ficarem sozinhos em casa e conviverem entre todos. Eu fico feliz, eu enquanto cidadão, porque sei que um dia mais tarde poderei ter uma casa que me vai acolher e vai-me ajudar a ter um bom convívio. Aliás, eu julgo que todos nós. É essa a nossa felicidade. E por isso que dizer-vos que, aliás, há coisa, julgo que 15 dias tivemos uma reunião e claro, um dos temas em discussão é sempre as instalações. Foi aquilo que falamos. Ainda não é desta que temos instalações, mas há de ser. Mas mais importante que as instalações, e portanto bem haja o Sr. Presidente da Junta, o facto de ser provisoriamente essas instalações, provisórias já tem 7 anos, e vamos ver quanto tempo é que terá, mas volto a dizer, havemos de encontrar soluções com dignidade que vocês merecem, e eu acredito nisso. Mas mais importante que as instalações é o facto de vocês, em qualquer canto, conseguirem ter alegria de viver.
E a alegria de viver só se encontra quando nós temos a necessidade de aprender. E, portanto, vocês estão duplamente de parabéns, não só pelo início deste ano letivo que começa, mas também por esta alegria que têm do conhecimento. E, portanto, eu volto a dizer, fico feliz, porque sei que um dia virei também para aqui, para estar no meio de vós e continuar a aprender. Como há pouco foi dito, e é verdade. Aliás, alguém dizia, eu não quero, julgo que foi o Dr. Joaquim Azevedo, numa palestra que ele deu, julgo, mas poderei estar assim preciso e peço desculpa se o for, que desde o momento em que nós deixamos de querer aprender, estamos prontos para morrer. Isto é verdade. O dia em que nós decidirmos não querer aprender, acho que está na altura de partirmos. Por isso é que eu acho que aqui vocês, durante muitos anos, vão estar aqui nesta casa para continuar numa grande aprendizagem que têm para aprender e para ensinar também. Não vos vou alongar mais, eu sei que agora tem aqui um pequeno beberete para vos acompanhar, dizer-vos, conforme eu já disse à direção, duas coisas são importantes. O município de Amarante está sempre disponível para vos ajudar e que nisto não haja qualquer dúvida. Às vezes pode haver maus entendidos, mas eu peço, aliás aqui o Sr. Professor já sabe que a partir de agora não pode haver qualquer equívoco da vontade do município de Amarante estar sempre ao vosso lado para toda a caminhada que vocês queiram fazer. Agora, às vezes, e eu digo isto porque quando há muita gente, e vocês já são um grupo muito grande, às vezes pode haver um ou outro equívoco. O que eu vos pedia é que nunca esse equívoco desse a grandes conversas. Há dúvidas? Por favor, o meu gabinete está sempre aberto, sempre pronto para vos receber a qualquer hora. Porque nós, volto aqui a frisar e quero deixar isto de forma clara, o município de Amarante já no passado esteve e hoje cada vez mais está empenhado em estar sempre ao vosso lado para vos ajudar, seja naquilo que for. Às vezes, eu digo isto porquê? Porque às vezes a vida que nós temos, a comunicação social, nós estamos habituados às vezes a ouvir tantos analistas que acabamos por ficar confusos e nem saber em quem acreditar. E, portanto, porque há várias tendências, há várias perspectivas de ver a coisa. Neste caso, a perspectiva com que se tem que ver o relacionamento entre o município, Câmara Municipal de Amarante, a Junta de Freguesia da cidade e a Universidade Sénior, só há uma perspectiva para ver. É de uma estreita aliança e vontade de colaborar. Mais nada. Pronto, eu queria vos deixar esta mensagem, para mim é importante, porque gostaria que, às vezes, sempre que precisarem, já sabem que podem recorrer à Câmara Municipal de Amarante. Um bom ano escolar e sejam felizes, por favor. Muito obrigado.